casa. Agora aqui no SCC Meio Dia é hora da gente falar de esportes. E a gente começa falando da Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Criciúma entra em campo hoje. O Tigre abre a 31ª rodada da Série B. E a mira é aquela, ó, lá em cima, é o topo do G4. O Criciúma tem 2 jogos na sequência fora de casa. E hoje é longe, mais de 3.000 quilômetros de estrada. O adversário, o Amazonas, que está lá embaixo na tabela, é o vice-lanterna com 28 pontos. Para a partida de hoje, o técnico Eduardo Batista terá desfalques. O zagueiro Rodrigo e o meio-atacante Jonathan Robert estão com 3 cartões amarelos e ficam fora. O atacante Anícola sofreu um trauma no crânio com fratura do osso frontal no empate em 1-1 contra o Vila Nova e ficará afastado por um período de 30 dias. O lateral esquerdo Filipinho cumpriu suspensão automática e estará à disposição do comandante do time. Sem Rodrigo, Castan terá um novo companheiro na zaga. São algumas mudanças que vão acontecendo, né, durante a temporada longa, né, a gente já entrando na reta final, mas a gente tem que sempre destacar a força do nosso grupo, né? Nosso grupo é muito forte, é muito unido também. A gente lamenta as saídas, né? Mas fica feliz por quem vai entrar também. E a gente sabe, e quem entra também tem a total confiança do nosso treinador, de todo o nosso grupo para corresponder e deixar o Criciúma cada vez mais forte. O Criciúma é o 3º colocado na tabela de classificação. Se vencer o Amazonas, volta a ser líder. Nessa reta final, estar entre os melhores é importantíssimo. O Tigre, que está preparado para o duelo. Impor nosso ritmo de jogo, como sempre, as características que nos trouxeram até aqui, né, a esse momento na competição. Então, a gente colocar mais uma vez tudo dentro de campo, se entregando ao máximo. A gente sabe das dificuldades, dos desafios, mas tudo isso não pode ser maior do que a nossa vontade de vencer esse jogo, né? O Carvoeiro enfrenta o Amazonas às 8 horas da noite no estádio Carlos Zammit, em Manaus. Viajou longe o Criciúma, que busca estar no topo da tabela de classificação. E pra gente falar da Série B da Copa Santa Catarina e de tudo que vem acontecendo no futebol catarinense, ele, mais uma vez, Sandro Ventura aqui comigo. Sandro, obrigada. Imagina. Você viu aí que hoje é vez do Criciúma. Mas para você comentar como é que andam os nossos catarinenses, vamos colocar a tabela de classificação da Série B aqui para o Sandro dar uma olhada, porque amanhã tem o Avaí e depois é a vez da Chapecoense. Como a gente falou, né, Sandro? O Criciúma pode alcançar lá em cima o topo da tabela de classificação. A Chapecoense vem encostando, mas o Avaí já está ali na outra página, Sandro. Complicou? Exatamente, Angélica. O Avaí aqui brigando para fugir da zona de rebaixamento. É uma situação bem complicada. O Avaí hoje cumpre tabela. O Avaí trouxe um novo treinador que recomeçou um trabalho. Perdeu 2 jogos consecutivos e isso atrapalha demais. A necessidade de vencer o Volta Redonda dentro de casa é muito grande, sob pena depois de ficar na pressão para vencer os restantes das partidas. Precisa de 6 pontos para se livrar de qualquer possibilidade de rebaixamento. Então, o trabalho recomeçado com muitos problemas. Eu acho que aqui houve um erro. O Avaí era para ter mantido o Marquinhos Santos, com chances remotas de classificação, de acesso. Poderia manter o Marquinhos, inclusive alavancar, quem sabe, uma carreira para o Marquinhos, porque é profundo conhecedor, administrava o grupo com os problemas todos que tem. Então, tranquilo ali, era para ter mantido, vai ter que vencer. Chapecoense numa situação difícil, mas joga fora contra a Ferroviária, é possível a vitória para recolocar a Chapecoense também aqui dentro do G4. O Criciúma bem mais tranquilo. O Criciúma pega o Amazonas, que a Chapecoense venceu recentemente. O Amazonas vem mal na competição, o Criciúma vencendo. Mesmo com desfalques, o Criciúma vai forte para vencer e buscar a ponta da tabela novamente. Então aqui, 14 pontos para conseguir o acesso em 24 disputados. Situação bem mais tranquila. Pois é, e aí a gente fica falando, né, Sandro, aqui, ó, do Avaí. Aqui é problema. Do Leão que tem problema. Inclusive, no mês que vem também tem eleições presidenciais aí para presidente do Avaí. Como é que também está essa situação, Sandro? Porque a gente sabe que dependendo do que acontece ali, querendo ou não, o resultado dentro de campo vai influenciar. Aqui o resultado da tabela acaba antecipando a eleição para o dia 9 de novembro. Para quê? Para que haja tempo hábil até para a nova gestão arrumar a casa, fazer um novo planejamento, fazer a condução dos trabalhos e auditoria sobre os custos e a sequência da temporada. Tem muitos gastos, o Avaí tem folhas
ainda atrasadas e o Avaí precisa sanear a questão do final do ano e depois já fazer um replanejamento. Alguns nomes surgiram, aqui nós temos alguns nomes importantes, Bernardo Pesce, Gilson Kremer, professor André Gil também. Aqui o Bernardo a gente já conhece de muito tempo, é conselheiro desde 2014. O Gilson Kremer fez parte com Amaro Lúcio da gestão do Batistotti e o professor André Gil também é uma novidade. O Bernardo, conselheiro há muito tempo, né? Presidente do Conselho Deliberativo, neto de presidente do Avaí também, ex-presidente do Avaí, há muitos anos atrás. Então, bons nomes de alas diferentes, porém todos com a intenção de levar o Avaí novamente ao lugar de organização, de estrutura, para que o Avaí volte a ser forte dentro de campo, principalmente, e na questão administrativa, que passa por momentos bem conturbados. E, Sandro, a gente estava comentando até sobre a questão do Avaí, que ainda a gente fala sempre de tentar se aproximar da zona de classificação, mas o Avaí também pode estar na zona de rebaixamento, aí dependendo de como é que vai esses últimos jogos. Isso muda alguma coisa dentro do que tu conhece desses possíveis candidatos? Tem uma mudança de pensamento que pode mudar o interior, mudar a gestão e principalmente as ideias do Avaí? Angélica, todos entendem que existe uma necessidade muito grande de mudança, principalmente em relação aos valores utilizados no futebol de forma equivocada. Então, nós falamos já com alguns deles, o Bernardo esteve conosco e eu conversei muito sobre essa questão de gestão do futebol, de que forma teria a liberdade, o responsável por contratações, de utilizar os recursos para que esses recursos sejam de boa produtividade. O Avaí desperdiçou muito dinheiro. O Avaí tem algumas rescisões de atletas que custaram muito caros. O último deles é o Aleph Manga, que está afastado, talvez o maior salário do grupo. Então, é uma questão muito... Tem dívidas o Avaí. Tem dívidas e tem problemas a serem resolvidos ainda para essa temporada. Então, você imagina uma eleição agora para o dia 9, uma nova gestão com problemas de 3, 4 folhas atrasadas, com 13º e etc. Então, já vem com um acúmulo de gasto muito grande. Então, todos entendem que precisa, de fato, otimizar o recurso disponível para que faça uma gestão tranquila, transparente e sólida durante toda a temporada. Verdade, tá aí. O Sandro acompanhando toda essa questão do Avaí. E para a gente encerrar, vamos falar também de Copa Santa Catarina, que está numa situação, o Avaí está numa situação diferente, já está desclassificado, não passa mais. E aqui a gente já tem, né, Sandro, situações onde já podemos dizer, cravar. Esse já para a próxima fase. No grupo A, aqui o Figueirense e Marcílio Dias já classificados, né? Ali definido, só vai, a última rodada definir o primeiro colocado. Aqui no grupo, ontem teve uma rodada, Chapecoense e Brusque, houve um empate. Esse empate é prejudicial para o Brusque, porque o Brusque pega o destaque da chave, que é o Santa Catarina na última fora de casa, e a Chapecoense pega o Concórdia já eliminado. Então, bem mais favorável para a Chapecoense. Aqui o Criciúma em primeiro. A vitória do Tubarão contra o Caravaggio coloca o Tubarão na competição. Aí esse confronto, Camboriú e Atlético Tubarão na última, quem vencer torce pela derrota do Caravaggio para classificar, que o Criciúma está em primeiro. E aqui é Carlos Genoa e Joinville que vão decidir, de fato, quem vai ficar com a vaga. Tem o próximo confronto, que eu acho que é amanhã, o confronto deles, aí define quem é o outro classificado da chave do Blumenau que está na frente. É isso. Surpresa negativa, eu posso dizer, porque a gente esperava um pouquinho mais do atual campeão, Concórdia, que não vai nem classificar, né? O Santa Catarina, que vem bem, inclusive daqui a pouquinho a gente vai falar mais do Santa Catarina, que agora está com vaga na Copa do Brasil também. E o Figueirense, que vem, eu acho que era para coroar um pouquinho o ano, né? Que não veio bem o Figueirense na Série C, ao menos tá aí. E o Marcílio Dias, que sempre vem bem na competição, né, Sandro? O Concórdia foi o campeão, realmente é uma decepção. O Figueirense agora com o Vaguinho Dias no comando. Então é uma nova dinâmica, diferente. Vai para o clássico. A grande pergunta é quem será o adversário do Figueirense? Qual será a formação? De que forma o Avaí encara esse clássico? Haja vista a primeira derrota no primeiro jogo da competição. Goleado. Acabou sendo goleado. Então, o Avaí vai com a mesma equipe alternativa, o Sub-20, ou vai mesclar com alguns jogadores que não vêm sendo utilizados pelo treinador da equipe principal. Eu acho que seria a melhor opção fazer um clássico, pelo menos, mais competitivo para tirar um pouco desse peso aí de 2 derrotas prováveis. No mais é isso, Angélica. Eu acho que não tem muitas novidades aqui. O Blumenau muito bem, o Santa Catarina, mesmo com as perdas após o campeonato estadual, o Santa Catarina faz uma campanha muito boa, continua muito forte. Criciúma com a equipe alternativa forte. Aqui, embolado, dava menção que o Caravaggio venceria o jogo do Tubarão. Tropeçou e acabou botando o Tubarão na briga. Está bem aberto aqui.
a Copa Santa Catarina ficando bem interessante aí. E ficando mais difícil cada dia mais. E claro que a gente vai ficar acompanhando tudo aqui. Sandro, por hoje, obrigado. Muito obrigada, e a gente vai ficar aí acompanhando tudo e tu traz todos os detalhes aqui pra gente. Com certeza, Sandro Ventura aqui com a gente no SCC Esporte. E já que o Sandro falou da Copa Santa Catarina, né, a gente vai falar justamente de uma das equipes que vem fazendo uma boa campanha, que é o Santa Catarina. E agora com uma vaga na Copa do Brasil. Depois dessas mudanças aí na competição, que teve agora com o futebol do ano que vem, o Santa Catarina ficou em terceiro lugar no Catarinense desse ano e com isso conseguiu a vaga. E claro, isso tudo com as mudanças do calendário. E é por isso que eu quero conversar com ele, para falar disso, presidente aí do Santa Catarina, para falar, presidente, primeiramente, obrigada por atender a gente aqui do SCC Esporte, presidente, para falar dessa vaga importante, histórica aí para o Santa Catarina, que como a gente vinha falando, na Copa Santa Catarina vem fazendo uma boa campanha. Como é que estão os ânimos aí, presidente? Conta tudo para a gente e parabéns por essa vaga. Muito obrigado. É um ano muito bom para o Santa Catarina. A gente foi presenteado com essa vaga agora. Vaga conquistada assim dentro de campo, né? Com o nosso excelente campeonato catarinense que a gente conseguiu fazer, né? E agora a gente recebeu essa notícia muito boa aí e nos deixou muito felizes agora para a sequência do Santa Catarina. Presidente, e principalmente, né, a gente vê uma equipe que vocês vêm buscando esse trabalho e ainda mais para a cidade, né? Rio do Sul aí agora com esse nome, e o que esperar? Mais do que isso depois da Copa Santa Catarina e esperar do Santa Catarina, do clube de vocês, para 2026? Pode-se esperar muito trabalho, né? A gente tem um calendário cheio no ano que vem. Uma equipe nova, a gente não esperava que ia acontecer tão rápido para nós, né? E aconteceu. Então agora a gente tem que focar muito nos trabalhos fora de campo, organizar muito, né? Para a gente entrar no 2026 com um time competitivo e disputar assim todas as competições que vêm pela frente, né? Presidente Anilton, quero te agradecer. E eu queria agora, nesse momento tão importante para o Santa Catarina, com essa vaga na Copa do Brasil, para deixar um recado para o torcedor. Agora já está classificado para a próxima fase da competição do segundo semestre, com mais essa competição nacional do ano que vem. Deixa um recado para o torcedor que faz parte disso e eu tenho certeza que está muito feliz com essa conquista. Primeiramente, deixar aqui um agradecimento para a nossa torcida que sempre comparece, enche o estádio em todos os jogos, né? A gente sempre está brigando aí por a melhor torcida do estado, né? Então a gente está muito feliz. Eu posso dizer aqui que a gente vai trabalhar muito para continuar deixando o Santa Catarina sempre aí nas primeiras colocações. A gente sabe das dificuldades que virão, mas não faltará trabalho da nossa diretoria para a gente deixar sempre o Santa Catarina bem organizado e disputando sempre boas colocações aí nos campeonatos que a gente vai disputar. Show de bola, presidente. Obrigada pela sua participação e a gente vai ficar aqui, claro, acompanhando o Santa Catarina que está representando tão bem o nosso estado. Obrigada, presidente. Muito obrigado e conte com a gente. É isso aí. Agora, o Santa Catarina que se junta à Chapecoense, ao Avaí, que já tem vaga também para a Copa do Brasil, e o Barra, que foi o vencedor da Série D. Mas agora vamos falar de seleção brasileira, que entra em campo na sexta-feira. Vamos ver como é que está a preparação dos comandados de Carlo Ancelotti. O Brasil já está em Seul e os treinos estão intensos. O confronto promete ser um grande teste para a seleção, que busca ajustar o elenco e se adaptar a diferentes estilos de jogo antes do Mundial. Mesmo sendo amistoso, nada de moleza. Ainda mais para quem está brigando por uma vaga. Amistoso não tem nada. Acho que desde que começaram as eliminatórias, todos os jogos para a gente é como se a gente já estivesse na Copa do Mundo. Eu falo por mim, mas sei que é o pensamento de todos os jogadores também. E a gente sabe da competitividade que é para você ter a sua vaga na Copa do Mundo, o quão difícil quantos jogadores bons que tem. Então, cada jogo é uma final de Copa, cada jogo a gente vai dar a nossa vida, vai tentar entregar o nosso melhor e a preparação é sempre a mesma, sempre com essa mentalidade de ganhar, de fazer o melhor, de cada dia evoluir,
A gente sabe que tem muitos jogadores bons nessa geração e que falta ainda um pouco para a gente conseguir chegar no nosso melhor nível. A seleção treina desde ontem e nesta terça a atividade foi no campo anexo ao estádio. O atacante Rodrigo está de volta, mas sabe que tem que trabalhar para conquistar a vaga. Não estou com o pezinho lá, acho que ninguém tem lugar garantido. Eu sei que eu tenho que demonstrar muito ainda, principalmente por confiar no meu potencial, no meu talento. Acho que tudo que eu posso entregar, então eu preciso demonstrar muito mais, então eu me cobro todos os dias. Ancelotti priorizou atletas que jogam fora do Brasil para esses 2 amistosos, mas algumas baixas fizeram com que o técnico italiano buscasse em solo brasileiro bons jogadores. O caso do lateral do Vasco, Paulo Henrique, convocado no lugar de Wesley da Roma, da Itália, que foi cortado após sofrer uma lesão. PH, que passou por clubes catarinenses, o Metropolitano em 2018, onde foi campeão da Série B do Catarinense, e também o Tubarão, onde disputou a Série D e também a Copa Santa Catarina. O Brasil enfrenta a Coreia do Sul na sexta-feira às 8 horas da manhã e no dia 14 pega os japoneses em Tóquio. Hoje é terça, seria dia de Champions League, mas agora a maior competição que a gente gosta de acompanhar aqui na telinha do SCC SBT, dá uma pausa e volta só no final do mês. Não é isso, João Venturi? Conta pra gente. A segunda rodada da fase de Liga da Champions termina com 6 times na liderança, todos com 100% de aproveitamento. Bayern de Munique, Real Madrid, PSG, Inter de Milão, Arsenal e o Karabag do Azerbaijão. Sem dúvida, a grande surpresa nesses primeiros jogos. Talvez a gente pudesse esperar mais do Liverpool, por exemplo, que foi a decepção da rodada ao perder para o Galatasaray. E o Barcelona, que caiu em casa para o Paris Saint-Germain, mas aí é outra história, é briga de gente grande. Inclusive, esse resultado coloca o PSG novamente como um forte candidato ao título. A vitória em Barcelona, sobre o Barcelona, sem 4 titulares, reforça o poder da equipe de Luiz Henrique. Realmente uma partida de quem mira a taça. Aqui em Madrid, tanto o Real quanto o Atlético foram bem, mas o que mais chama a atenção é o início de campeonato de Kylian Mbappé. 5 gols em 2 partidas e a liderança isolada na artilharia. Agora são 60 gols em Liga dos Campeões na conta do francês, que já é o 6º maior goleador da história da Champions e ainda muito jovem, tem muito pela frente. Na parte de baixo da tabela, a decepção é o Ajax, que não venceu nenhuma partida e ainda tomou um 4-0 para o Marseille nessa semana. Começa com muitos problemas o time de Amsterdã, que vai pegar o Chelsea na próxima rodada em Londres. Ainda ao começo, tem mais 6 jogos pela frente e a Champions volta agora no fim do mês, entre os dias 21 e 22 de outubro. E aqui no SBT, você vai acompanhar o duelo entre Arsenal e Atlético de Madrid. De Madrid, João Venturi. Boa, João, recado dado. E assim a gente encerra o SCC Esporte de hoje. Calma lá, não vai embora já não. Espere um pouquinho. Olha o que está no TP, olha a informação que nós teremos na sequência. Oktoberfest, Zanotto, deixa eu contar pra vocês. Amanhã, sabe onde é que a gente vai estar com o SCC Esporte? Sei. Lá. Direto da Meu Oktober. debut. E à noite? O que você vai fazer amanhã à noite, Angélica? Já conhece a Trude, ó? Vamos ver. A Trude, a vaquinha que não dá leite, que dá chope? A vaquinha que não dá leite. Será que vai estar lá no desfile? É lá do meu amigo Fernando Mantal. Aliás, um grande abraço à família, na Cássio e entre os pais do Fernando, que está lá com a Trude. E o nosso Paulo César vem com as informações ao vivo. Ô, PC, segurei ela aqui. Segurei porque amanhã ela não vai estar no estúdio, nem quinta-feira, vai estar contigo e com toda a turma que vai aproveitar a 40ª edição da Oktoberfest, para você já trazer as informações, para que a nossa Angélica, o Paulo César, já fique por dentro de tudo. Por exemplo, ó meu coração. Ó, amanhã a tua missão é o seguinte, ó, galera, anota aí. Tu vai desfilar por toda a Rua 15, na sequência você vai para Vila Germânica, que tem a sangria, né, do primeiro barril de chopp, e se der tempo, você pode passar, sabe aonde? Onde? No salão de festas, no Palco do Esporte, lá em Blumenau, o nosso galegão, onde está ele? Paulo César, a informação ao vivo é contigo.
Muito bem, Henrique Zanotto. Abençoada Angélica Varaschini. Te espero aqui amanhã para mais um SCC Esportes.